Então, nessa ação penal 506.31.30.17, continuar depoimento do Sr. Paulo Ricardo Baqueiro de Mello. Sr. Paulo, antes só de passar a palavra ao Ministério Público, uma última pergunta. Consta também na acusação a referência de que o senhor Glauco Costa Marques, que recebeu valores dessa venda em específico, teria adquirido um imóvel, um apartamento em São Bernardo, que, segundo a acusação, seria vizinho ao apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor teve conhecimento disso à época? Não, eu tive conhecimento disso quando li a denúncia que foi apresentada no final do ano passado. Na época ninguém nem comentou isso? Não. Então sim, agora o Ministério Público. Sr. Paulo, em termos de colaboração, número 1, juntado aos autos, o senhor prestou no bojo do seu acordo de colaboração premiada. Então, o senhor disse, como repetiu aqui, que Marcelo lhe deu uma missão. Isso. Que não tinha a ver com negócios da OR. Na verdade, tinha a ver com negócios da OR, porque a OR fazia empreendimentos imobiliários dessa natureza. O que Marcelo comentou comigo é que nós iríamos construir a nova sede do Instituto Lula. E o senhor disse que houve uma primeira reunião, e quem estava nessa primeira reunião... Com Marcelo? Após já nas tratativas com Roberto Teixeira. Eu, o João Alberto Louveira e o próprio Roberto Teixeira. Falaram de Glaucos nessa reunião? Não, a primeira vez que eu ouvi falar do Glaucos foi quando li a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Eu não o conhecia. O senhor disse que a DAG, o senhor tinha entendimento de que ela não seria uma interposta pessoa inicialmente? Olha, é muito natural no mercado imobiliário que se faça empreendimentos onde o terreno é comprado por um investidor e a construção é feita por outro empreendedor. Chamar isso de interposta pessoa pressupõe que você imagina que há uma operação ilícita juntamente com isso. Não era era o entendimento que nem eu, nem toda a equipe da OR tinha na época. A DAG discutiu o preço? Isso é um comportamento... Ela discutiu o preço? Veja bem, eu não participei das reuniões que a DAG teve com o proprietário do terreno para aquisição do terreno. Eu não sei se ela discutiu o preço. Agora, quando o terreno foi apresentado, já existia um preço determinado pelos proprietários. Nós tomamos o cuidado de fazer uma avaliação. Isso foi referido na primeira reunião com Roberto Teixeira, o senhor e Louveira? Sim, o preço já? Sim. E DAG discutiu esse preço que foi apresentado? Eu não sei dizer, nessa primeira reunião a DAG não estava presente. Eu não sei depois nas outras reuniões que ele teve com o senhor Roberto Teixeira e com os proprietários se ele discutiu o preço. Mas o preço foi o mesmo fixado já nesse primeiro contato, que foi pago? Eu imagino que sim. E é normal esse comportamento de alguém que possa ser investidor? É normal que se faça uma avaliação do terreno e a gente tomou esse cuidado de fazer e vimos que o terreno estava abaixo do valor de mercado. Então, me parecia que era uma boa oportunidade de investimento imobiliário. Normalmente, quando você tem um imóvel sendo oferecido por um preço abaixo de mercado, você toma a decisão de comprar. Agora, eu, de fato, se a senhora está me perguntando se houve uma barganha de preço entre a DAG e o proprietário do terreno, eu não sei informar, porque não participei dessas reuniões posteriores. E o senhor disse então que houve essa primeira reunião. Quais são as outras reuniões posteriores no escritório de Roberto Teixeira? O senhor pode relatar? Eu tive uma ou duas vezes lá, se eu não me engano, acho que foi uma vez só. Agora, esse assunto eu deleguei para o meu gerente administrativo e financeiro, que era o João Alberto Louveira, e ele deve ter ido lá mais de uma vez. Inclusive, eu não sei se a escritura foi feita lá ou se foi feita em outro escritório. Mas os detalhes de aquisição do terreno levam algum tempo, você tem que tirar certidões, você tem que ver questões tributárias, tem uma série você discute minuta de escritura. Então, eu não sei quantas reuniões foram feitas depois. Eu participei da primeira, eu cuidava de muitos projetos. E houve alguma reunião no escritório de Roberto Teixeira em que o senhor estivesse com Demerval Guzmão? Eu não me lembro. No seu termo de depoimento foi indagado, o senhor colocou Demerval Guzmão em contato com Roberto Teixeira? Eu imagino. O senhor diz, então eu procurei o Demerval e apresentei ele ao Roberto Teixeira. Eu devo ter dado o contato dele, eu pedi que o próprio João Alberto Louveira fizesse essa apresentação. Não sei exatamente se eu apresentei diretamente ou se o Louveira fez isso a meu pedido. Mas o senhor não se recorda de ter estado com o Demerval no escritório de Roberto Teixeira? Não me lembro, não me lembro. De verdade, doutora Isabel, eu cuidava de muitos empreendimentos naquela época. Mas de que forma o senhor apresentou Demerval a Roberto Teixeira? Acabei de responder a senhora. Eu não me lembro se eu dei o contato do Roberto Teixeira e pedi que Demerval entrasse em contato, ou se eu pedi que o João Alberto Louveira o levasse lá. É possível que o João Alberto Louveira tenha feito uma reunião com a presença de Demerval e do Roberto Teixeira.
Mas quem lhe disse, e a questão dos pagamentos por fora, quem lhe disse que haveria pagamento por fora? A informação veio através do João Alberto Louveira, que me informou que ouviu isso do Roberto Teixeira, que era um pedido dos proprietários do terreno. E o senhor teve contato com o Matheus Baldassari, Não, dos eu donos nunca do tive terreno? Nunca tive com nenhum dos proprietários do terreno. E com relação ao pagamento por fora para a corretora de imóveis, o senhor tomou conhecimento? Eu tomei conhecimento também, da mesma forma, pela pesquisa no Drauzes, de que havia um pagamento, acho que se eu não me engano, de R$190 mil, que a gente imagina que seja dessa corretora que foi feita por fora, mas isso também eu não conheci na época, eu não sabia, eu nem me lembro o nome dela, mas acho que o nome dela está nos documentos aí que foram apresentados. O senhor menciona no seu termo de colaboração que o senhor chegou a... que havia, inclusive, um projeto já para esse terreno, quando o senhor teve contato. Existia um projeto preliminar, eu botei a minha equipe de engenharia para avaliar esse projeto. Esse projeto, eu vou exibir aqui o senhor um documento. O senhor se recorda do projeto em si? É difícil recordar com precisão, eram muitas coisas que eu via na época, mas eu posso dizer se é possível ou não que seja esse. Então, evento 1, anexo 2007, são documentos apreendidos no segundo aqui, consta o sítio de Atibaia. É um documento apreendido no sítio de Atibaia e a quarta página, por favor, que é a sequência do documento. A quarta página é uma planta. Essa aqui? Está um pouco ilegível, infelizmente, mas descrito como Rua Berbeck Brandão e uma divisão de áreas, área de exposição, área de acervo, biblioteca. Tá Foi pouco esse legível, projeto que o senhor teve contato? Doutor Isabel, assim, eu não posso nem lhe afirmar que não é, nem que é, porque eu vi muitos desenhos, não só com respeito a esse empreendimento, como está escrito Rua Raberbeck Brandão, e a aplicação me parece que é algo compatível com o Instituto Lula gostaria de fazer, que é a área de exposição, área de eventos, etc, etc. Assim, eu acho que pode ser, agora eu não tenho memória fotográfica para lembrar do documento que eu vi na época. E quem lhe apresentou o projeto, que o senhor refere no seu termo como tendo tido contato? Veja bem, eu pus a minha equipe para cuidar desse tema, eu tinha um gerente de engenharia, e eu não sei se foi o Roberto Teixeira ou se foi alguém que ele designou, mas as informações do terreno vinham sempre do Roberto Teixeira. O projeto que o senhor examinou veio de Roberto Teixeira? Eu não sei informar com precisão, mas imagino que sim, porque era o contato que a gente tinha a respeito desse tema. Os contatos que eu tive com o pessoal do próprio Instituto, notadamente com o senhor Paulo Okamoto, eu tive na segunda fase, quando se desistiu desse terreno e se pediu um empreendimento em uma outra alternativa. Aí nós chegamos, nós mesmos, a produzir alguns projetos, tanto em outros imóveis de terceiros, quanto até na própria sede que eles têm lá no Ipiranga. A gente chegou a avaliar uma reforma lá, fizemos alguns desenhos para avaliar a possibilidade disso acontecer lá. E aí eu tive bastante contato com o Paulo Okamoto, mas nessa época que foi comprado esse imóvel, eu não tive contato com o pessoal do Instituto. Com relação a esse, é um e-mail apreendido, que consta de relatório da Polícia Federal. Então, no evento 1, anexo 227, um e-mail de João Alberto Louveira, 16 de setembro de 2010. É a página 20 do PDF, mas aí a cópia só da página 20 do PDF. Esse e-mail de João Alberto Louveira para Demerval, ele cola um texto em que se lê: Prezado Paulo, um e-mail encaminhado por Roberto Teixeira. Prezado Paulo, eu indagaria se do teor é o senhor. É possível. Seguem os valores finais. É possível que seja, doutora. Pode ser que o Louveira tenha me relatado que precisaria gastar esses valores e que estaria passando essa programação para o Demerval. Provavelmente, se ele me mandou, era para que eu reportasse para o Marcelo. O Marcelo era bastante detalhista e eu passava todos os detalhes para ele. Mas então, só continuando, certo. Nesse documento, prezado Paulo, seguem valores finais, aí uma descrição de valores de TBI, tabelião, registro, total desses valores.
E em caixa alta, mais ainda, com destaque, portanto, a necessidade de valor, se possível, em dinheiro, no montante de R$ 191.978,12, para completar a comissão da corretora Edna Castro. Ufa, esses são os valores finais, espero. Abraço, Roberto Teixeira. O senhor Roberto Louveira, manda para Demerval Guzmão essa mensagem, dizendo depois, estou te ligando, e, por sua vez, há uma resposta: estes valores são em cheque administrativo, em espécie não vai dar. Pode ser em cheque administrativo? O senhor pode esclarecer aqui a respeito disso? Com relação ao teu do e-mail do Louveira? Sim, ou do... o remetido ao senhor. Na verdade, eu estou imaginando que Louveira tenha copiado o e-mail que ele tenha mandado para mim. Isso eram os custos de aquisição do terreno, normalmente são custos de cartório, de impostos, etc., mais o custo da corretora, que bate com aquela menção ao valor pago por fora para ela pedindo que se pague em dinheiro. E depois de me dar conhecimento, ele deve ter mandado para o Demerval, porque ele seria o responsável por providenciar os valores. Então, eu imagino que Louveira me reportou, porque ele me reportava diretamente, e depois ele passou para o Demerval. Mas era o senhor que autorizava pagamentos pelo setor de operações estruturadas? Não, eu não tinha delegação para autorizar pagamentos pelo setor de operações estruturadas. Quem tinha essa delegação era o próprio diretor-presidente, o Marcelo Odebrecht, e os líderes empresariais. Se eu fosse programar esse pagamento, provavelmente eu ia pedir ao meu líder, ou ao próprio Marcelo, nesse caso, provavelmente seria o Marcelo, porque o meu líder não estava envolvido, para poder programar. Mas eu não me recordo de ter feito essa programação. Eu procurei no Drauzes essa programação e não encontrei. Quando o senhor disse fazer a programação, significa o quê? Solicitar o pagamento não contabilizado. A quem? Ao setor de operações estruturadas. Então só tinha delegação para fazê-lo? Eu tinha delegação para pedir, não para autorizar. Pedir eu poderia pedir, mas eu não poderia autorizar. Só um esclarecimento, desculpe. O senhor me disse agora há pouco que o senhor não tinha conhecimento do pagamento por fora da corretora? Eu não me lembrava, Excelência. Isso não era um assunto assim, que me chamasse tanto a atenção. O valor da aquisição desse terreno foi em torno de 9 milhões de reais. Eu me lembrava que era 6 milhões e alguma coisa contabilizado e 3 milhões não contabilizado. O detalhe de que foi pago 190 mil para a corretora não contabilizado, eu não, apesar de não me recordar, nas pesquisas que a gente fez no sistema, a gente encontrou esse pagamento. Eu acho que é um dos documentos que está anexado. As pessoas que tinham contato com esse assunto dentro da UER eram o senhor, João Alberto Louveira... Todo o departamento jurídico, a minha área de engenharia, que fez o orçamento o pré-orçamento do empreendimento, o meu gerente que cuidava do mercado de São Paulo. Mas com relação a esse tipo de operação, com pagamentos por fora, esses 3 milhões que o senhor já referiu aqui no seu depoimento, que foram... Doutora Isabel, pagamentos de imóveis com valores acima do que é escriturado, infelizmente, ainda é uma prática no mercado imobiliário. Não era o que a gente fazia todo dia, mas não é incomum que proprietários de terreno peçam que não se contabilize 100% do valor da venda. Então, se eu disser para a senhora que era o normal, não era o normal, mas não era algo tão exótico assim para poder a minha equipe não conhecer esse tema. Então, esse tema do Instituto Lula foi estudado por várias pessoas da equipe da OER, não só por mim e por Louveira. Isso não foi mantido em segredo lá. Toda a equipe de engenharia participou disso para fazer o orçamento do anteprojeto, que eu não me recordo se é exatamente isso, porque não fui eu que cuidei. Mas não foi a sua empresa que adquiriu o imóvel, tampouco a Odebrecht, como já esclarecido. Sim. Esse outro e-mail... Está no evento 1, anexo 231. Deixa eu dar uma olhadinha. O senhor dirige e-mail a Marcelo Odebrecht, com cópia para Paul Altite. Marcelo, assim que for possível, é do dia 11 de outubro de 2010. Marcelo, assim que possível, gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito de assuntos do Instituto. Uhum. Marcelo responde que se for pessoalmente só na semana que vem. Perfeito. Qual é a dúvida da senhora? Qual é a atualização que o senhor ia prestar com esse... Marcelo, apesar de ser diretor-presidente da organização, ele era uma pessoa extremamente detalhista. Ele gostava de conhecer detalhes de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu tinha o hábito de reportar para ele cada passo. Eu não falei com ele durante a viagem dele, porque não deveria ter nenhum evento que fosse urgente o suficiente para eu incomodá-lo na viagem. Por isso que eu aguardei ele voltar para falar pessoalmente. Mas, por exemplo, esse e-mail que a senhora me passou antes,
Se o Louveira me passou, eu provavelmente teria compartilhado com o Marcelo para ele ter conhecimento do que estava acontecendo, porque ele gostava de conhecer os detalhes. Com relação ao que o senhor já mencionou, que depois de a partir de 2012, é isso? Os senhores começaram a fazer busca de outros imóveis para o Instituto Lula? Exatamente. E quem lhe deu essa missão? Quem entrou em contato comigo foi o Alexandrino Alecá, mas eu devo ter confirmado com o Marcelo, que era para voltar ao tema, com certeza. O Alexandrino me pôs em contato com o Paulo Okamoto e a gente fez um trabalho mais de pesquisa mais completo, saber quantos funcionários iam trabalhar lá, qual era realmente a aplicação final do imóvel, questões de localização, se era importante estar perto de transporte de massa, se não era, visibilidade, etc. E avaliamos muitas alternativas. Chegamos a opcionar alguns terrenos. E chegaram a fazer projetos, plantas, memoriais descritivos? Anteprojetos muito preliminares, até porque como não tinha definido o imóvel, você fazer o projeto, você acaba gastando energia à toa, assim, porque um projeto de um imóvel não serve no outro. O senhor apresentava a quem esse projeto? Ao Paulo Okamoto. Eu não apresentava diretamente, quem apresentava era a minha equipe, eu tinha um gerente que cuidava desse tema. Ele fez essa pesquisa, ele fez essa prospecção. Ele tinha reuniões diretamente com o Paulo Okamoto, eu não participei de todos, eu participei de 1 ou 2 também. Mas ele me reportava tudo como estava andando. Isso era feito sem nenhum custo para o Instituto Cidadania, Instituto Lula, já nessa época? Normalmente, nesse tipo de negócio, você cobra quando você ganha a obra. É normal que você faça esse tipo de investimento. Durante quanto tempo o senhor ficou fazendo anteprojetos e projetos? Olha, o custo foi de equipe interna que a gente tinha na OR. A gente não teve maiores custos com relação a isso. Mas, se eu não me engano, foi 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei precisar. Eu teria que fazer uma pesquisa para saber quando começou e quando terminou. Sempre em contatos com o Paulo Okamoto? Sempre com o Paulo Okamoto. E com o Alexandrino Alencar. Ele, normalmente, quando tinha uma reunião, o Alexandrino é que agendava e ia junto comigo ou com o meu gerente. Tiveram várias reuniões que eu não tive presente. Sem devolução. Seguindo aqui a ordem alfabética, a ordem do denúncio. Defesa de Antônio Palocci. Tem perguntas. Boa noite, senhor Paulo. Pode virar se quiser, só responder sempre ao microfone, certo? Essa reunião que teria havido no escritório de Antônio Palocci, no qual o senhor não pôde ir, foi representado por Rodrigo Salles. O senhor sabe dizer se essa reunião de fato ocorreu? Eu acho que sim. Assim, por quê? Porque o objetivo da reunião era reportar a situação do terreno e se a gente ia seguir adiante ou não. E o que Marcelo tinha me dito é que ia consultar os interessados. Mas o senhor sabe se o Rodrigo Salles, o senhor se lembra se o Rodrigo Salles lhe reportou alguma coisa? Sair da reunião, o tema tratado foi esse? Como eu comentei agora com Sua Excelência, o juiz, eu não me lembro exatamente do conteúdo da minha conversa com o Rodrigo Salles, mas ele deve ter reportado. Eu estive lá e expus o problema. Eu não sei se foi dado uma decisão na hora ou se foi posterior. Realmente não me recordo. Tá, então, só para ficar claro, o senhor não se recorda se essa reunião efetivamente teve lugar. O senhor deduz que ela de fato ocorreu porque precisava tratar do assunto do terreno, é isso? Eu não tive presente na reunião. Eu sei que teve o agendamento, como a gente viu o e-mail aí da secretária do Marcelo. Eu sei que o objetivo da reunião, que era se tomar uma decisão a respeito da continuidade do projeto naquele terreno, foi alcançado. Então eu imagino que a reunião tenha acontecido por essas razões. Agora eu não posso lhe assegurar com certeza absoluta. Fora isso, o senhor não tem nenhum elemento concreto que o senhor se recorde para dizer que essa reunião de fato aconteceu? Não, mas poderia perguntar ao Rodrigo Salles se ele me confirmar quem esteve presente, etc. Perfeito. Ele que esteve lá. O senhor também não saberia dizer se Antônio Palocci estava presente nessa reunião? Como eu lhe comentei, eu não estava presente, então eu não posso atestar uma coisa que eu não tive presente. Estou satisfeito, silêncio. A defesa de Branislav contigo. Sem perguntas. Defesa de Demerval. Sem perguntas. Defesa de Glauco Costa Marques. Sem perguntas. Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite já. O senhor tem conhecimento do número de associados e da estrutura decisória do Instituto Cidadania que antecedeu o Instituto Lula? Não sei informar.
Não tenho essa informação. O senhor em algum momento fez referência, a título exemplificativo, à forma como foi feita com o Instituto Fernando Henrique Cardoso. O senhor pode esclarecer melhor esse fato? Na verdade, quando eu perguntei a Marcelo como é que seria feita a transferência de propriedade para o Instituto, inclusive preocupado que se houvesse alguma intenção de fazer como uma dação de pagamento por qualquer compromisso, isso não seria adequado se fazer com a transferência de um imóvel, o que Marcelo me disse é que a intenção não era fazer uma dação do imóvel ao Instituto Lula, e sim fazer um empreendimento construído por encomenda, como o jargão do mercado é chamar build to suit, e que o Instituto Lula, após a saída do presidente em janeiro de 2011, ele receberia doações da Odebrecht e de outras empresas também, inclusive o investimento total estimado era em torno de 35 milhões de reais, parte seria na aquisição do terreno, que custava 9, 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, e parte na obra de reforma e construção, e que ele receberia esta doação, e com este recurso o Instituto teria capacidade ou de alugar ou de comprar o imóvel para ser sua utilização. Assim, na minha cabeça, mesmo refletindo a respeito disso posteriormente, quando começou o inquérito, começou a se falar sobre esse tema... Mas tinha uma referência com o Instituto Fernando Henrique Cardoso? A referência é porque o Instituto Fernando Henrique também foi constituído pós saída de Fernando Henrique e foi capitalizado com doação de empresas também. E eu sei que a empresa Odebrecht fez doações porque isso me foi reportado pelo próprio Marcelo. Mas não sozinha, outras empresas contribuíram com essas doações para capitalizar o Instituto, para que ele possa ter capital de giro e operar. Então, essa é a informação que tinha. Então, na minha cabeça, não teria muito sentido você fazer uma dação de pagamento, até porque não foi o que o Marcelo me reportou na época. E sim fazer dessa forma, conforme eu te reportei agora. Tá certo. Eram esses esclarecimentos, eu agradeço, senhor. Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht tem perguntas? Tem perguntas. A defesa de Roberto Teixeira tem perguntas? Tem perguntas. Pode eu passar o microfone para vocês? Boa tarde, São Paulo Melo. Eu gostaria de saber, o senhor disse que não participou de reuniões entre os representantes da DEAG e do Roberto Teixeira. Portanto, o senhor não acompanhou essa parte onde foram acertados os detalhes do negócio? Não, como eu disse, eu era responsável pela Regional São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A gente tinha dezenas de empreendimentos sobre a nossa responsabilidade. Esse empreendimento, apesar de ser um empreendimento pequeno, a gente achava importante, porque teria um retorno intangível para a imagem da empresa. Na época, o então presidente e depois ex-presidente era bastante prestigiado, a gente imagina que seria interessante ter no nosso portfólio ter construído a sede do Instituto Lula. Então, eu não participava normalmente de reuniões com proprietário de terreno ou com advogados proprietários de terreno para poder, não era minha atribuição isso, eu cuidava muito mais da parte estratégica desse mercado. Eu não ia participar de reuniões com proprietários. Estive na primeira reunião com o Roberto Teixeira, levando o João Alberto Louveira exatamente para que ele pudesse cuidar das coisas do dia a dia sem a minha presença, porque eu não poderia estar presente em todas as reuniões. Portanto, o senhor não teve acesso, nem chegou a consultar na época os documentos relativos à formalização do negócio? Eu tive acesso depois, até porque são documentos públicos, né? Quando a gente estava preparando os relatos do ano passado para o acordo de colaboração, eu mandei tirar as certidões do terreno. Inclusive, depois nós compramos o imóvel, né? Quando a gente comprou, a gente pegou a certidão do terreno, pegou a vintenária, que tem toda a cadeia sucessória. Tá ótimo, sem mais perguntas. Alguns esclarecimentos muito breves aqui. Ainda aquela representação da busca e apreensão, 504, 35, 59, 60. No evento 1, folha 135, tem um e-mail que o senhor Marcelo Bahia Odebrecht teria enviado ao senhor Branislav Contic. E dentro desse e-mail tem um arquivo edifício docx. Eu vou lhe mostrar aqui, folha 135, e peço para o senhor dar uma olhada na 136 e 137. Perfeito.
O senhor se recorda desse texto? Me recordo, sim. O senhor pode me esclarecer? É exatamente o que o meu departamento jurídico aponta as pendências jurídicas do imóvel e eu reportando a Marcelo que é preocupante comprar um imóvel com tanta pendência jurídica, principalmente com pedido de pagamento de parte não contabilizada. Exatamente isso. O que o Marcelo me reportou é que conversaria com os interessados e me daria um retorno se continuaria com o imóvel ou não. Então o caro Paulo aqui referido é o senhor mesmo. Deve ser o advogado mandando para mim, ou o advogado ou o Louveira me mandando as pendências que foram encontradas no imóvel. E eu encaminhei para Marcelo, reportando a minha preocupação de comprar um imóvel com tantas pendências jurídicas. Tem um trecho aqui ali adiante. Não, minha preocupação é menos com o risco de aquisição, mas com a empresa compradora. Se houver uma fraude de execução, por exemplo, o prejuízo é dele. Estou preocupado com a compradora, a DAG. Quem diz esse e-mail? Não, aparentemente o senhor Marcelo Odebrecht apagou os remetentes ou recebedores. Eu imagino que isso é um texto do próprio Marcelo, porque se você compra um imóvel, eu me lembro que tinha uma discussão societária entre os sócios da ASA, que era a empresa proprietária do terreno original. Se por um acaso um dos sócios se mostrasse insatisfeito com a venda, principalmente porque tinha valores não contabilizados, não sei se um sócio recebeu mais valores do que os outros na divisão desse valor não contabilizado, ele poderia entrar com a discussão e aí o prejuízo ficaria com quem comprou, no caso a DAG. Certo. Eu imagino que você é Marcelo mandando essa mensagem. O senhor mencionou que Obrigado. que inicialmente a própria Odebrecht Realizações queria fazer aquisição, é isso? Na primeira conversa que eu tive com o Marcelo, não tinha a recomendação de usar um terceiro como investidor, mas sim de se viabilizar o empreendimento. A primeira reunião que eu fui ter com o Roberto Teixeira foi com a visão da gente montar uma sociedade própria específica, como a gente fazia normalmente. E o preço desse imóvel foi lhe apresentado em algum momento? Foi. Desde o início se falava no valor que foi o valor de fechamento, 9.600.000, 9.700.000. Desde o início quando? Desde a primeira conversa com o Roberto Teixeira. E com a conversa que o senhor teve com o Marcelo Odebrecht já tinha esse apontamento do valor? Olha, eu não vou me recordar se Marcelo já me comunicou o valor ou se depois eu comuniquei e Marcelo aqueceu. Mas eu não sei se Marcelo já sabia do valor na primeira conversa que eu tive com ele, não. Na primeira conversa que o senhor teve com o Roberto Teixeira, então já foi passado o preço? Já, sim. Quanto que era mesmo? É quase 10 milhões de reais, era 9.800.000, alguma coisa, se eu não me engano. Isso incluindo por dentro e por fora, não? Incluindo a parte contabilizada e não contabilizada. E o senhor discutiu o preço, negociou, tentou baixar esse preço? Na reunião com o senhor Roberto Teixeira, não, mas eu pedi que fosse feita uma avaliação desse terreno e me reportaram que valia entre 11 e 12 milhões de reais. E em algum momento, em qualquer uma dessas discussões, o senhor procurou tentar baixar o preço? Não. Não, na verdade eu comuniquei a Marcelo, ele me autorizou que fosse feito e se seguiu adiante. Eu não entrei numa barganha, até porque quando isso é um dos problemas de você ter um imóvel pré-determinado, é que o proprietário do terreno ele tem muita força na negociação. Na segunda etapa, quando a gente foi prospectar novos imóveis para o Instituto Lula, a gente nunca dizia para o vendedor, o potencial vendedor, qual era a destinação final, até para você ter algum poder de barganha. Quando você chega para o advogado que está representando quem vai vender o terreno, já com a determinação que o terreno tem que ser aquele, mesmo com pendências jurídicas a aquisição vai acontecer, é muito difícil você ter um desconto. O senhor Marcelo concordou com o preço de imediato? Ele tentou orientar o senhor a baixar esse valor? Ele nunca me pediu que fosse feito barganha com relação ao preço, não. Certo, eu havia esquecido da defesa do próprio acusado. Tem perguntas? O senhor sabe informar se a OR adquiriu o aludido terreno da DAG, né, na segunda fase, com recursos próprios? Sim. O senhor sabe como que foi feito o pagamento? Pelo que eu me recordo, de forma usual, contabilizada. E no período de 2010 a 2015, a OR recebeu algum aporte da CNO, da Odebrecht S.A.? Não, a OR foi constituída em 2007. Foi exatamente o patrimônio imobiliário que já existia na construtora, que foi apartado da construtora. Então a primeira capitalização dela foi com os empreendimentos imobiliários que já existiam na construtora em 2007, e ela recebeu uma capitalização do Fundo Gávea de Investimentos em 2010, e ela se desenvolveu a partir daí com recursos da própria operação e com esse recurso que recebeu do Fundo Gávea, e veio receber aportes de novo no final de 2016, já pela dificuldade financeira do mercado imobiliário que a gente passou no final do ano passado.
Só algumas últimas perguntas, Excelência. Seu Paulo, o projeto Lula dentro do Odebrecht e Ações Imobiliárias tinha algum código? Ele tinha alguma forma de ser escamoteado? Ou era uma coisa absolutamente pública? Olha, se existia alguma coisa irregular ou escusa nesse empreendimento, e que o Marcelo tivesse conhecimento, ele não compartilhou isso comigo. Tanto que, para a minha equipe, todos os gerentes que participaram disso, tanto o Louveira quanto o Paulo Aridan, que era o gerente do mercado de São Paulo, quanto o Álvaro, que foi o gerente de engenharia que cuidou, todos tinham conhecimento que a gente ia construir a nova sede do Instituto Lula. As pessoas sentiam orgulho disso, da mesma forma que nós estudamos construir, a pedido do próprio Marcelo, falamos com a herdeira lá do Grupo Moreira Salles para fazer uma sede para o Instituto Moreira Salles. Nós perdemos essa obra, está sendo construída na Avenida Paulista. Da mesma forma que construímos a sede da Claro. Dentro da OR, a minha equipe sempre tratou esse empreendimento como algo lícito, como um empreendimento que ia ser construído pela OR e que ia ser vendido ou alugado para o Instituto posteriormente. Tanto que nas comunicações, até no e-mail que a doutora Isabel trouxe, eu mandava um e-mail para o Marcelo, deixava bem claro no assunto, não era um e-mail criptografado, não era um e-mail escondido, era totalmente transparente, que era para tratar assuntos do Instituto Lula. Então, o Marcelo nunca me recomendou que tivesse sigilo com relação a isso. Eu nunca recomendei sigilo às pessoas da minha equipe. Isso sempre foi tratado como um empreendimento imobiliário que ia ser construído. É bem verdade que era um empreendimento de pequeno porte. A OR, naquela época, fazia projetos de 150, 100, 150 milhões de reais. E esse é um empreendimento que a gente estimava entre 30 e 35 milhões de reais. Mas a gente não estava olhando pelo retorno financeiro, porque normalmente a gente escolheria projetos maiores, mas mais pelo retorno intangível de ter no nosso portfólio, de ter construído a sede do Instituto Lula. Certo, eu vou interromper pelo tamanho do áudio.